do Buscapé, bem na entrada, nosso primeiro escritório oficial, e estava escrito bem grande: movido por pessoas que vieram para vencer. Eu acho que é algo que tem muito a ver com o lema que a gente tem aqui hoje, né? Ser tão bom que ninguém pode te ignorar. Está todo mundo aqui para vencer, para construir. Mas antes, bem rápido, para a gente não ficar sem a apresentação oficial. Eu sou engenheiro, larguei a faculdade, voltei para a faculdade, sou um dos fundadores do Buscapé, saí do Buscapé já há 3 anos e hoje faço investimento em startups. E a ideia desse papo é contar um pouquinho para vocês dessa minha trajetória e tentar trazer algumas palavras-chave. Eu quero colocar aqui alguns elementos para toda vez que vocês estiverem em situação parecida, vocês subirem a antena, ficarem espertos e tentarem entender que pode ter uma oportunidade ali. Coisas boas, tropeços, tudo um pouco. Acho que a primeira coisa que eu queria falar eu queria começar com 3 palavras. Para mim, essas 3 palavras representam o espírito empreendedor. A primeira e mais forte é a resiliência. Resiliência não é teimosia, né? O pessoal costuma brincar com uma piada boa que fala que você só descobre se era resiliente ou teimoso no final. Se você fracassou, te chamam de teimoso. Se você se deu bem, te chamam de resiliente. Mas não é isso. Resiliência é você tentar de novo de uma forma diferente, até conseguir. Você insistir em resolver um problema. Consistência, eu acho que vocês escutaram o Eric, vocês escutaram o Renan. Você precisa ser consistente. Você precisa batalhar, repetir, como um mantra. A gente repetia poder ao consumidor todo dia. E o último é fracasso. Não é sucesso, é fracasso. O empreendedor flerta com o fracasso, assim como o equilibrista flerta com o chão lá embaixo. Você não quer cair, mas você tem que saber que ele está ali. Você tem que estar ali próximo dele. Você tem que não temer o fracasso. Faz parte. Na verdade, quanto mais rápido você fracassa, mais rápido você aprende e mais rápido você constrói a tua empresa. Eu costumo começar a minha trajetória sempre desse quadro. Essa é uma foto dos fundadores do Buscapé. O Eric mostrou aqui uma foto do Elon Musk novinho, e depois ele ficou bonitão. O Jeff Bezos também novinho, ficou bonitão, fortão. A nossa, infelizmente, não aconteceu isso. A gente está todo mundo perdendo cabelo, ficando de cabelo branco e barrigudinho. Mas essa é a foto da gente em 99. Só que em vez de começar aqui, eu queria ir para trás e contar algumas histórias que na verdade eu nunca contei na vida. E de certa forma, para a gente chegar até aquela foto, alguma coisa aconteceu 4 anos antes. 4 anos antes, eu estava indo para o meu primeiro dia de faculdade, tinha entrado em engenharia elétrica na USP, e eu peguei o metrô até a Paulista com a Augusta, e lá passava um trólebus, ainda dos antigões, foi a última linha a desligar os trólebus antigos, cidade universitária. Eu entrei nesse ônibus, o ônibus estava vazio. Lá no fundo do ônibus à esquerda tinha um japonês, careca, cabelo rapado, uma camiseta escrito Poli. Eu falei, bom, eu não sei onde eu tenho que descer, eu nunca fui para Poli, eu vou sentar do lado desse japonês, né? Não tenho nem dúvida. Aí o ônibus completamente vazio, eu fui lá e sento do lado do japonês. Ele ou achou que eu era bicho também, porque eu também estava com o cabelo rapado, ou ele achou que eu estava paquerando ele. Começamos a conversar, ficamos amigos. Com esse cara, com esse japonês, o apelido dele virou japonês depois, que era engraçado porque a Poli só tinha japonês, mas ele era o único japonês que tinha um apelido de japonês. Com ele a gente começou uma empresa, depois a gente começou outra empresa, e aí a terceira empresa que a gente começou junto foi o Buscapé. Esse tipo de coisa, a gente não tem uma palavra para descrever esse tipo de acontecimento. O americano tem, que nem saudade que não dá para traduzir, o americano chama de serendipity. Opa, estou indo para o lado errado. Aí, serendipity. Serendipity é esse acontecimento não esperado do acaso que une coisas. Garoto encontra garota na fila da padaria, casa, tem filhos, família linda. Nossa, serendipity. Serendipity não acontece por acaso.
Serendipity não acontece no digital, é físico. Serendipity é o que vocês estão vivendo há 3 dias aqui. É densidade, é colocar as pessoas juntas para colidir, para conversar, para ter ideia, para conectar. Isso é Serendipity. O RD Summit é um baita exemplo de Serendipity. Estou até aqui com a camiseta de um projeto que eu sou apaixonado, que é o Cubo. O Cubo é um projeto nosso com o Itaú, que quer justamente criar densidade, quer fazer as pessoas se conhecerem. Porque você está com um problema na tua startup, o outro empreendedor está com outro problema na startup dele, vocês estão do lado, vocês se conversam, um resolve o problema do outro, de repente as 2 startups dão errado, e de repente você descobriu um sócio para a tua próxima startup, ou um amigo para o resto da vida. Nunca desprezem esses momentos de conexão. Outra dica para vocês: voltar antes, porque eu podia ter pego um ônibus antes, um ônibus depois, o Ronaldo podia não ter rapado o cabelo, não estar com a camiseta da Poli, eu podia nunca ter encontrado ele. Mas eu acho que a história mesmo, de certa forma minha, começou ainda no momento anterior. E eu lendo um livro que inclusive chama Outliers, que descreve como às vezes um momento na vida te leva numa direção completamente oposta, eu percebi que na verdade, de certa forma, minha história começou ainda antes, quando eu tinha 13 anos de idade, em 1991, na 8ª série, e tinha uma aula que era facultativa na escola, que era aula de computação. E eu, super curioso, fui, nossa, computador, que legal. Eram os computadores mais avançados que existiam na época, que era um PC XT, que nem vocês podem ver. Você podia escolher qualquer cor de tela, desde que fosse verde. E ele levava muitos minutos para ligar. Tinha que trocar disquete, põe o primeiro disquete, tirar o segundo disquete. E o primeiro semestre daquele ano, a aula foi de um software chamado Microsoft Works. Ele é mais ou menos como um Office, só que não tem mouse, tudo tela verde, não tem gráfico, só texto. E basicamente o que eu tinha que fazer era pegar textos e digitar textos, colocar negrito, itálico, margem, tudo isso com comandos muito chatos, e a prova final basicamente se imprimia aquele texto e a professora media as margens, falava, você passou, você conseguiu imprimir realmente do jeito que precisava. Eu fiquei decepcionadíssimo, para mim. No segundo semestre, não pude cancelar, porque não podia, no segundo semestre mudou, não era mais Microsoft Works, era GW Basic. E aquilo mudou a minha vida. De repente, eu estava colocando códigos no computador, e aqueles códigos viravam programas, e os programas faziam coisas que eu não consigo entender porquê. Pedi um dia para abrir um computador, vi aquela placa verde, cheia de coisinha, eu falei, eu quero aprender o que é isso. Naquele dia, na verdade, eu decidi que eu ia empreender com tecnologia. Eu comecei o primeiro colegial pensando nisso, e fui buscar isso, fui estudar engenharia elétrica, porque eu queria empreender com tecnologia. E a mensagem que eu queria deixar aqui, vocês viram o Renan falando, quando ele definiu que ele queria ser o maior atacante do mundo, ele se planejou para isso. Não existe trajetória, não vai ter plaquinha, não vai ter esquerda ou direita, tem muito mais cara de um deserto. Você vai fazer sua trajetória, você vai definir sua trajetória. E mais do que isso, não vai ter momento eureka. O Buscapé não foi a primeira ideia. O Buscapé veio, você para pensar, contar toda a história. Eu decidi que eu ia empreender, eu tinha 14 anos, era 1992, e o Buscapé surge em 98, 99. Olha quantos anos experimentando, tentando, errando, fracassando. E mesmo o Buscapé morreu várias vezes. A primeira ideia do Buscapé, para vocês terem ideia, só tinham 4 lojas online no Brasil. A gente nem pensava em pegar preço de loja online. A gente fez um programa que a gente colocou num disquete, que a gente ia deixar em bancas de jornal. E aí qualquer varejista pegava esse disquete, instalava no computador, e esse programa pegava todos os preços que tivesse no computador do varejista, conectava no modem, que conectava na BBS, fazia aquele barulhinho estranho, e mandava para a gente os preços. Eu peguei 10 disquetes, saí ali no Paraíso, no bairro que eu morava, em São Paulo, fui na papelaria, fui no açougue, fui em todas as lojas, e
E foi engraçadíssimo, na verdade, porque ninguém entendia, né? Os varejistas falavam. Minha família de comerciante, eu desenvolvi essa coisa de empreender com meu pai, com meu avô, que tinha um comércio de rua. Eles falaram, calma, eu não estou entendendo. É para pegar meus preços, colocar na internet, e aí as pessoas vão ver o preço antes de vir para cá? Mas eu não dou preço nem pelo telefone. Você está louco? E aí eu descobri que louco é bom. Louco é uma das minhas 2 palavras preferidas. Louco normalmente mostra que você está no caminho bom. O Buscapé morreu nesse dia e a gente falou, nenhum varejista vai nunca instalar esse programa. A gente precisa resolver esse problema de outra forma. E aí veio a ideia de capturar os preços que tinham na internet. Eram 4 lojas, a gente achava que isso ia crescer. Desenvolvemos um programinha que capturava esses preços. E aí, num determinado dia, em 1º de junho de 99, a gente lançou o Buscapé com 35 lojas, 30 mil produtos, e a gente tinha um modelo de negócio que para a gente era muito claro. A gente ia finalmente disponibilizar um pouquinho de preço para o consumidor. Aí esses consumidores iam poder comparar preço, e na hora que eles fossem para a loja, eles iam estar mais qualificados para comprar o produto. Ele já comparou. O varejista ia olhar e falar, caramba, toda vez que vem clique do Buscapé, as pessoas compram mais. Eu vou ligar lá para os meninos do Buscapé e vou ver como é que aparece o destaque, como é que faz para ganhar mais cliques. E vão pagar por clique, a gente pega esse dinheiro e traz mais consumidor. Quanto mais consumidor, mais loja, mais consumidor, isso vai girar cada vez mais rápido, e é assim que a gente vai fazer acontecer. Eu não sei quem estava aqui, quem viu o Eric falando do flywheel do Jim Collins, do flywheel da RD. Esse era o nosso flywheel. A gente não conhecia o Jim Collins, não sabia o que era flywheel, mas para a gente isso fazia muito sentido, né? E estudante, jovem, de engenharia, geralmente é arrogante, né? Então a gente falou, isso não tem como dar errado. Colocamos no ar, compramos uma linha de telefone, porque na época você comprava uma linha de telefone, pagamos o que seria hoje uns 5, 6 mil reais numa linha de telefone, parcelado. No 3º dia do Buscapé no ar, toca o telefone. Era o maior varejista daqueles 30, 35 que a gente tinha. E ele fala, poxa, eu vi que vocês criaram, né, um site de comparação de preços, que legal, pô, bacana. Mas eu não quero estar com meus preços comparados, eu queria que você removesse, por favor, todos os preços. A gente falou, não, mas não faz sentido, pô, não tem porquê, isso aqui é bacana para o consumidor e tal. Ele falou, olha, se você não retirar, eu vou te processar. E o Buscapé meio que morre por uma segunda vez. A gente fica ali quase uma semana discutindo se tira ou não tira. Se a gente tirasse, ele era metade de todo o banco de dados nosso. Argumentei na hora, falei, poxa, mas não tem nem embasamento legal para você processar, porque a informação é pública, é código de defesa do consumidor, a informação de preço tem que ser amplamente divulgada. Ele falou, a gente tem um andar inteiro aqui de departamento jurídico, eu volto do almoço, está sempre vazio, eles não estão fazendo muita coisa, eu vou te processar. Bom, depois de muita discussão, a gente decidiu não tirar. E eu continuei tentando falar com esse executivo de novo. Todo mês eu tentava ligar, eu não conseguia passar da secretária. E assim foi, a gente seguiu a vida. Falamos, vamos deixar isso para depois, vamos seguir. E nessa época eu estava na faculdade ainda. Então, quando chegou mais ou menos fevereiro, depois do carnaval, tinha aula. Peguei o trólebus lá, fui para a Poli, cheguei na aula. E estava cansadíssimo, a gente tinha passado o fim de semana inteiro programando, sem parar, até entramos sexta no escritório, saímos domingo. Cheguei na Poli cansadíssimo de manhã cedo na segunda e estava dormindo na aula. Era uma aula de banco de dados, o professor muito chateado que eu dormia. Ele falou, você aí acorda e tal. Aí num determinado momento ele falou, olha, tem gente dormindo na minha aula, mas essa aula aí é muito importante. Saiu uma matéria na Veja dessa semana falando sobre empresas de internet, todas elas precisam de banco de dados. E a gente estava na matéria, era uma matéria de capa que a gente tinha saído. Aí meus colegas de classe falaram, Romero,
Romero, não sei o quê. Eu levantei, aquela cara marcada, né, do caderno, aquela baba, olhei para o professor e ele falou, como assim? Eu falei, não, professor, uns amigos a gente tem uma startup, a gente montou, está indo bem, saiu na matéria. Ele olhou para mim e falou, não, você dorme, você não precisa escutar a minha aula. Vocês riram, mas deu um clique. Eu saí da aula dele, fui para a secretaria e tranquei a matrícula. Eu falei, não tinha que estar aqui. E foi a coisa certa a fazer. Uma semana depois a gente estava em Nova York, a gente acabou fechando uma rodada de investimento e entrou Merrill Lynch, Unibanco, investindo na empresa e a gente recebeu a rodada de investimento e a bolha estourou logo depois. E aí a gente começou a ver as empresas praticamente morrendo do nosso lado, uma atrás da outra, as empresas de internet sumindo. Eu acho que o Buscapé foi uma das últimas empresas a ter recebido investimento pela imprensa, pelo menos. A gente anunciou em junho de 2000. E quando chegou o final de 2000, a gente tinha reuniões de conselho a cada 6 meses. Quando chegou na reunião de final de 2001, os investidores falaram, olha, a gente apresentou o plano para 2002, o nosso plano era atingir um ponto de equilíbrio no final de 2003. Os investidores falaram, olha, a gente tem 3 tipos de empresa no nosso portfólio. A gente tem as que o dinheiro acabou e elas fecharam. A gente tem as empresas que o dinheiro está acabando e elas vão fechar. E a gente tem vocês que ainda tem dinheiro. Fiquei super feliz, né? Falei, agora vem elogio. Por isso mesmo, acho que a gente tinha que fechar o Buscapé. Falei, não entendi. Não, pelo menos tem empresa, tem dinheiro na empresa para poder salvar. A gente não aceitou e a gente combinou que ia diminuir os custos, que ia focar no break-even, ia trazer o break-even para final de 2002 em vez de 2003. E a gente entrou o ano seguinte, o ano de 2002, rebolando, fazendo o que podia para trazer receita e para equilibrar a empresa. E a gente equilibrou em setembro de 2002, mas não foi o momento mais legal do ano. O momento mais legal do ano foi entre abril e maio, porque no desespero para conseguir pagar as contas, a gente começou a vender o nosso programa de patrocínio. E todas as grandes lojas já faziam parte do programa, com exceção de uma. Aquele mesmo cara que nunca atendia o telefone, que tinha ameaçado de processar a gente lá atrás, em 99. Numa terça-feira, a gente, depois de muita discussão, decide tirar ele da listagem do Buscapé. Ele saiu da listagem, ficou o dia todo fora. No dia seguinte, uma quarta-feira, o telefone tocou, logo de manhã. Era ele. Ele falou, poxa, eu vi que depois de 3 anos depois, vocês finalmente atenderam o meu pedido e me tiraram do resultado de busca. Eu falei, pois é, a gente estava tentando falar, né, contigo faz tempo e tal. Eu falei, não, eu vi aqui, as vendas caíram, então estou resolvendo te ligar. Eu falei, pois não. Eu falei, então, é o seguinte, se não me colocar no resultado de busca até o final do dia de hoje, eu vou te processar. E eu não vou mentir, da primeira vez, ainda bem que era ligação, porque eu chorei. Imagina, você acabou de montar um negócio, você tem 20 anos de idade, você coloca no ar, um dos maiores grupos de varejo do país te liga, te fala que vai te processar. Mas dessa vez eu abri um sorriso. A gente estava na merda, mas eu abri um sorriso, porque estava para fechar em Buscapé. Eu falei, cara, pode dar tudo errado, mas essa história que não dou mais preço pro telefone acabou. Pelo menos isso acabou. A vida do Buscapé continuou, depois que a gente atingiu o ponto de equilíbrio, a gente começou a crescer bastante, focou no modelo de negócio. E olhando em retrospectiva, na vida do Buscapé, talvez o maior erro e a maior lição que a gente teve foi por volta de 2008. E o que aconteceu, na verdade, foi que os sócios, toda a gestão, a alta gestão da empresa, tinha ficado muito distraída com o principal ativo da empresa, que é o time. E a gente ficou distraído. Fizemos uma aquisição, fizemos uma fusão, estava para lá e para cá. E depois desse período de 1 ano, entre aspas, na rua, fazendo essas compras, pensando na estratégia, eu lembro um dia que eu fui no escritório, e nessa época o Buscapé tinha crescido dentro do mesmo prédio, ocupava vários pedacinhos do prédio. Eu fui de pedacinho em pedacinho conversar com o time, e eu fiquei assustadíssimo. Eu falei, a empresa não tem cultura, ninguém falava a mesma língua,
ninguém sabia por que estava ali. O pessoal do segundo não gostava do quarto, o pessoal do quarto não almoçava com o quinto, tinham formado um monte de feudos. Eu não sei se alguém aqui assiste Game of Thrones. Eu era o anão do Game of Thrones, com a machadada na cabeça, tentando juntar os 8 feudinhos do Buscapé. E na verdade não é que a gente não tinha cultura. O Buscapé sempre teve uma cultura fortíssima. A gente cresceu e esqueceu de criar um processo para passar esses valores. A gente passava por exemplo, que é o jeito mais legal de fazer. Mas a gente não tinha mais um processo para conseguir passar esses exemplos para os colaboradores. E aí, literalmente, a gente foi para o divã, né? E assim, para quem olhava, era uma super empresa de internet, a gente tinha mesa de pebolim, tinha todos os requisitos. Mas assim, o pessoal do Buscapé falava assim: não, Buscapé, você demite, não é a mesma coisa, tinha totalmente segregado. Foi um processo caríssimo, levou um ano e meio. A gente desenvolveu uma marca nova que ia acomodar todas as marcas de produto embaixo. A gente começou a pensar em exercícios de cultura e de propósito para o time. E a gente, com muita calma, fez um escritório, todo mundo no mesmo escritório, então numa cobertura na Paulista. E a gente, com muita calma, escreveu a missão, escreveu a visão, escreveu cada um dos valores, pensando como cada uma dessas frases poderia ajudar. Desde alguém que estivesse no atendimento a um consumidor ou a um lojista, até um designer de interface que tivesse que decidir qual coluna vem primeiro, se é a coluna de preço ou a coluna de avaliação. Um norte. Depois disso, isso foi bem na época, na verdade, que o Buscapé estava sendo adquirido pela Naspers. Em cima dessa cultura forte, que a gente conseguiu tocar 16 negócios, que quando você soma todos os sócios desses negócios, eram 47 sócios e mais de 1.000 colaboradores. Isso era 2000, esse pico foi em 2013, que foi mais ou menos quando eu saí da companhia, pelo menos da operação do Buscapé, foi ficar um ano na própria Naspers. E eu acho que a palavra-chave disso foi essência e propósito. Eu vou falar com vocês daqui a pouquinho sobre talento, mas só fazendo um paralelo, a gente olha a geração de corporações das grandes empresas que a gente tem hoje. O modelo que existia era o modelo de você desenhar uma organização para otimizar eficiência, e a base, a métrica, a essência era o lucro. O que eu vejo que a gente constrói hoje são organizações desenhadas para maximizar a inovação, e o caldo, essa essência, é propósito. E a gente tinha propósito. A gente lá no comecinho do Buscapé desenhou grande na parede um quadro com todos os consumidores empoderados. A gente sempre acreditou que o Buscapé ia finalmente trazer o poder que estava lá na mão da indústria, depois foi para a mão do varejo, a gente ajudar esse poder a ser transferido para a mão do consumidor. E a gente nunca esqueceu disso, mas a gente esqueceu de comunicar isso. Então, assim como uma religião, assim como um mantra, você tem que repetir tua missão, teu propósito para o teu time. Outra coisa que a gente aprendeu a duras penas: arrogância, né? Arrogância é perigoso. Vaidade e arrogância. Esse quadro aqui é o Net Promoter Score do Buscapé. Quem sabe o que é Net Promoter Score? Net Promoter Score, NPS, é algo muito legal, sugiro que vocês procurem. É basicamente uma das melhores formas de medir satisfação de consumidor. Você basicamente pergunta para ele se ele recomendaria teu produto ou serviço para um familiar ou amigo, e você faz uma conta das estatísticas com a resposta. Primeira vez que a gente mediu, foi bem cedo, a gente sempre foi preocupado com o consumidor. O resultado veio 15. A média do varejo eletrônico na época era 45. E na época o varejo eletrônico não entregava 30% das compras. Você tinha um cartão clonado, chegava um produto quebrado. Primeira reação foi negação. Você falou: não é possível, esses consumidores, depois de tudo que a gente faz por eles, puta sufoco aqui, mas ninguém dá valor para nada mesmo.
Aí no outro mês, veio como? 16. Vamos olhar direito. Vocês sabem qual é a principal diferença entre o 15 e o 70? Número de lojas dentro do Buscapé. Num número a gente tinha 5.000 lojas, no outro número a gente tinha 35.000 lojas. Sabe qual que é o 5 e o 35? O 35.000 lojas era o 15%. A gente, na nossa arrogância, na nossa torre de marfim, achava que quanto mais loja melhor. A gente vai ter todas as lojas do mundo no Buscapé. Nessa época você procurava um celular da Samsung, um modelo específico, a gente listava 600 lojas vendendo um modelo de celular. Aí você ia conversar com o consumidor e ele falou, mas é muito difícil, tem 600 lojas, eu só posso errar essa compra. Ele fazer a melhor compra em 600 opções é 1 sobre 600. Ele queria só 3 opções, ele só queria ter certeza que ele não estava pagando muito. Aí a gente usou a inteligência para reduzir as 5.000 melhores lojas. E a satisfação explodiu. Agora eu te pergunto, imagina quanto de dinheiro foi colocado para trazer 35.000 lojas que não precisavam ter sido trazidas antes, simplesmente porque a gente não conversou com os nossos usuários. As pessoas esquecem. E às vezes eu estou em startup, invisto em startup, converso com times, falo, você conversa, você ligou para o cara. Eu já vi fundadores, já vi às vezes gerente de produto, falando, mas eu vou ligar? É você, cara. Um exemplo que eu acho lindo. Vocês sabem quem é o Mr. Wainwright? É legal, o Eric contou bastante coisa de Amazon. Amazon é um exemplo que eu amo. Wainwright é o nome de um prédio. É o nome do prédio na sede da Amazon, em Seattle. Tem um prédio com o nome de Wainwright. Wainwright foi o primeiro cliente da história da Amazon que comprou um livro técnico. Uma empresa que coloca no prédio da sede, não coloca o nome do bisavô, não coloca o nome do governador, não coloca o nome do prefeito, coloca o nome do primeiro cliente que comprou o livro lá. Fluid Concepts and Creative Analogies, Computer Models of the Fundamental Mechanics of Thought. Isso é errado, né? Isso é ser centrado no teu cliente. É de dentro para fora. Bom, depois do Buscapé eu fui fazer investimento. E uma das alegrias que eu acho que o Buscapé trouxe foi ter sido uma das primeiras startups, se não a primeira, que passou por todos os estágios de Venture Capital, de financiamento por estágio. Então assim, a nossa primeira rodada lá atrás, a gente valia $1 milhão, aí a gente tirou um monte de risco da mesa, cresceu, aí a gente passou a valer $7 milhões, depois valer $35 milhões, até que a Naspers comprou por $374 milhões. Eu gosto de mostrar esse quadro, porque o que está por trás dele aqui é o seguinte, é escadinha, não tem elevador, você não vai chegar em lugar nenhum sozinho. Seja diluído, traga sócios bons. Se você quiser ir pelo caminho de investimento, que você não precisa receber investimento de capital de risco para crescer, então uma empresa gigantesca, não precisa. Mas se você quiser, traga investidores bons. Tá? E a outra coisa é alinhamento. Deu muito certo essa história toda, porque a gente soube trazer o sócio certo na hora certa. Éramos eu, Rodrigo, Ronaldo, né? Tudo Romero, Rodrigo, Ronaldo, que era a mesma sala de poli, né? Serendipity, de novo. Aí a gente precisava de alguém que ajudasse a gente no financeiro, que ajudasse a gente com relação com investidores. A gente trouxe o Mário, fizemos uma proposta para ele, e incluía na proposta ele mudar para Romário, ele não topou, que eram os 4 Rôs. Mas, depois a gente trouxe a Platform, que ajudou a gente com conexão em Nova York, para trazer o outro investidor que foi a Merrill Lynch, para trazer o Unibanco, e assim por diante. Tá? Então se cerque de pessoas boas.
Depois disso, de Buscapé, eu comecei a construir novas pontes. Eu não sabia onde eu ia pousar, para ser muito sincero. Fiquei muito envolvido com o Endeavor, que é uma instituição que eu amo de paixão, e sou membro do conselho da Endeavor, que faz acho que um trabalho muito bacana para o empreendedorismo de alto impacto. Comecei a fazer bastante investimento anjo, comecei a participar do conselho de bastante empresa, comecei a testar, a descobrir, encontrar o meu market fit, e eu me apaixonei por fazer investimento anjo, e falei, como é que eu posso fazer isso em mais escala, como é que eu posso fazer isso de uma forma que produza mais impacto. E me juntei a um time muito bacana, que é o time da Redpoint Ventures. Por falta de criatividade, nada mais é do que um grupo de brasileiros que se juntaram a 2 fundos do Vale do Silício. Um é a Redpoint, o outro é a Ventures. Então em cima vocês têm um pouquinho de quem é a Redpoint, quem é a Ventures, e aqui embaixo um pouquinho do nosso portfólio no Brasil hoje. Mas eu não vou falar disso. O que eu queria falar um pouquinho nesses últimos minutos que a gente tem é o que mudou nesses 20 anos. Eu comecei em 98, estamos em 2018 já quase. E eu acho que muita coisa mudou. Para quem está empreendendo hoje, muita coisa ficou mais fácil e muita coisa ficou mais difícil. Primeira coisa que mudou é que pela primeira vez na vida a gente tem bloquinhos. O que eu quero dizer com isso? Lá atrás, quando a gente começou no Buscapé, você tinha que desenvolver tudo. Não tinha nada pronto. A gente fez nosso próprio sistema de banco de dados. A gente tem que fazer nosso próprio sistema de busca. Não existia nenhuma das tecnologias que tem hoje. Se você quisesse montar uma loja virtual lá atrás, você tinha que montar a loja, você tinha que montar ferramenta de catálogo, você tinha que montar ferramenta de estoque, você tinha que montar uma ferramenta inteira de pagamento. Cada uma daquelas 30 lojas nossas lá conectavam com um banco da forma que um PayPal conecta hoje. Tudo você tinha que fazer do zero. Eu faço muito um paralelo com construção civil. É como se você fosse construir um prédio, mas você tivesse que criar o seu próprio tijolo, sua própria tomada, sua própria lâmpada, seu próprio elevador. Hoje os bloquinhos estão prontos. A loja que custava $1,5 milhão em 2000, você compra por $50 hoje. E ela é bem melhor hoje do que era lá atrás. O que isso trouxe? Acho que a primeira coisa mais legal que trouxe é a democratização da startup. Quando você olha lá atrás, toda startup tinha a mesma coisa em comum. Só você era nerd, era tudo geek. Tinha que ser. Você não tem nenhuma startup do primeiro ciclo que não tem engenheiro ou cara de programação envolvido na fundação. Porque a grande barreira era criar o software. Mas isso também te criava uma força competitiva. Você tinha um tempo até que alguém te copiasse. Quando a gente lançou o Buscapé, a gente sabia que iria demorar pelo menos 1 ano para alguém copiar. Quando o Groupon, por outro exemplo, que já é no segundo ciclo, deu certo com compras coletivas, quantas semanas foram até aparecer 3? Quantas semanas foram até aparecer 300? Quantas semanas foram até aparecer 6.000? Tiveram 6.000 sites de compras coletivas no Brasil. Num período de 3 meses, a gente media isso pelo SaveMe, que era uma empresa que o Buscapé investiu, uma startup que o Buscapé investiu. Agora, se ficou mais fácil, ficou mais competitivo. Então, antes, a inovação era na tecnologia e isso era uma barreira. Agora a inovação é um modelo de negócio, mas modelo de negócio é ideia, não tem barreira, não tem patente. Então você tem que executar. Não tem jeito, é go to market. Você tem que fazer acontecer. Para você conseguir fazer acontecer e inovar, você precisa, na verdade, de uma coisa só: gente muito boa. Só que para ter gente muito boa, você precisa de muita coisa. E a principal delas é uma cultura. Não adianta só ter cultura. Tem uma frase do fundador da Netscape que eu adoro, que ele fala: tá cheio de empresas de cultura forte no cemitério. Tá, você precisa saber executar. Mas você só vai executar com gente boa. Eu queria falar um pouquinho disso. Eu já tive muita gente boa trabalhando comigo no Buscapé. Eu já tive muita gente boa
que saiu do Buscapé, eu tenho certeza que tem muita gente boa ainda lá no Buscapé. Nunca, os melhores talentos, nunca foi por salário. A pessoa realmente talentosa e fora da curva, ela sabe que tem uma troca se alguém está oferecendo um salário muito grande, e que ela pode ganhar mais, mas ela vai deixar algo muito importante na mesa. E geralmente é uma dessas três coisas. Pessoa muito talentosa quer autonomia. Pessoa muito talentosa quer maestria, ele quer trocar. Ele quer trocar. Você quer jogar tênis com um cara que é bom de tênis, senão você fica pior no tênis. Se você é o melhor de SEO, você quer o melhor de content do teu lado, o melhor de modo, você quer o melhor time. Todo mundo prefere jogar no Barcelona do que no 15 de Jaú. A mais importante é propósito. Ninguém talentoso vai trabalhar só por dinheiro. As pessoas talentosas querem trabalhar para deixar uma marca, para tentar melhorar o mundo. Você está oferecendo isso para o teu time? Não é difícil oferecer isso. Eu costumo brincar que se você tirar propósito do que a gente faz, quase todo mundo nessa sala aqui faz a mesma coisa. A gente pega veículos 10 vezes mais pesados que o nosso corpo, que poluem o planeta, para chegar num prédio, sentar na frente de uma tela de cristal e ficar apertando quadradinhos de plástico que tem letras e números. Pensa nisso. Bom, eu resolvi investir em startup, e eu gosto de dividir isso, porque às vezes tem muito, sendo muito sincero, às vezes tem muito espuma, é give back. Olha give back. É legal mesmo, voltar, apostar de novo em outra geração, mas é mais que isso. É retorno financeiro? Também é retorno financeiro. Imagina o investidor lá no começo, que investiu no comecinho do Buscapé, se ficou até o final, ele fez 300 vezes o dinheiro. Põe bastante 300 vezes o dinheiro. Mas não é isso não. Eu acho que é para se manter vivo, para se manter relevante. Tem duas coisas que Hollywood e Silicon Valley têm em comum, que é essa característica de quem se forma e fica bem sucedido, volta e começa a apostar nos outros. Os grandes atores vão lá, os Clint Eastwoods de décadas atrás são produtores hoje. Brad Pitt é um grande produtor já hoje. Tecnologia também. Quem investiu no Facebook, no Twitter, todas as empresas do segundo ciclo, foram os fundadores de Avon, de Netscape, de PayPal. Por que isso? Por que isso não aconteceu na indústria do aço? Por que o Carnegie queria matar todo mundo? Por que o Rockefeller não admitia ninguém competindo com a Standard Oil? Porque o ativo deles naquela época eram ativos tangíveis, era a ferrovia que conectava no porto, era um alto-forno gigantesco. O ativo dessas indústrias é ideia. Ideia você não põe no cofre, você não guarda, você não tranca. A ideia é efêmera, a ideia vai embora se você não fizer nada com ela. Por isso que eu adoro falar que ideia não é de quem tem, ideia é de quem faz. E a gente volta para a história do go-to-market. Se você não fizer, não adianta. Uma vez, muitos e muitos anos depois de começar o Buscapé, na verdade, quando a Naspers comprou, eu recebi um e-mail de uma pessoa que falou: você sabe que na mesma época que você começou o Buscapé, 98, início da história, eu tive a mesma ideia, também com alguns amigos e tal. E a gente acabou não montando, mas se a gente tivesse montado, eu olho para trás, e foi quase, hein? Eu falei: cara, desculpa, mas não foi quase, porque a gente apanhou pra caramba durante 12 anos, tem que fazer. E para fechar, e eu acho que eu nunca acabei nada na vida tão no tempo assim, eu queria deixar uma reflexão um pouquinho do que a gente está construindo aqui. Aqui é um quadro de ponte. Na Red Point a gente usa muita referência a ponte. Quem tiver a chance de ir no escritório, nosso escritório novo vai ficar dentro do Cubo, inclusive. Ponte com o Vale do Silício, ponte. Essa é a foto mais bonita que eu achei da ponte aqui da cidade. Se você parar para pensar, as grandes corporações estão vindo beber da água das startups. Elas estão tentando entender como uma startup é tão ágil, tão inovadora, para sobreviver.
certo? Então, no fundo, o que a gente está fazendo aqui é dando exemplo, e esse exemplo não está sendo seguido só por outras startups, não está sendo seguido só pelos jovens, está sendo seguido por todo o status quo. A gente tem uma chance única. Tem uma frase muito sábia de um grande publicitário brasileiro que ele diz: o Brasil sempre perde uma oportunidade, o Brasil sempre perde a oportunidade de perder uma oportunidade. A gente não pode mais perder a oportunidade. A gente tem a chance de construir não só uma startup, não só um ecossistema, mas construir um novo Brasil. A gente recebeu um Brasil cheio de problemas das gerações anteriores, e a gente tem chance, com os exemplos, com os valores, com a nossa postura, de deixar um Brasil bem melhor para as gerações que vão vir. E tem dois jeitos de fazer isso: com educação e com empreendedorismo. Gente, não vamos perder essa chance. Obrigado. Obrigado,